Boa tarde a todos. Que olhos, ao se defrontarem diante de um diamante, nunca brilharam. Acredito eu que o contato com qualquer pedra preciosa faz com que desperte na gente uma impressão muito significativa. Uma impressão que nos estimula a admiração, que nos instiga. E talvez tenha sido mais ou menos isso que aconteceu há 2000 anos atrás. Um tal Simão, pescador, filho de Jonas, teve uma oportunidade de ter contato com um diamante, a figura do Cristo. E aí, talvez muitos de nós aqui, ao entrarmos na era da razão, desenvolvendo um pouco mais os mecanismos de percepção do mundo, de percepção de nós mesmos, vamos também nos vinculando e aprendendo a olhar para esses diamantes, divisando o que nós seremos no futuro, divisando os anjos de amanhã. E aí inicia um grande desafio. E por que a gente fala de um desafio? Joana de Ângeles nos diz que o ego exige destaque, compensação, aplauso, originando-se nele um tipo de sede de água do mar que não é saciada por motivos óbvios. E essa jornada, ela diz respeito ao nosso eu? Sim. Diz respeito a essa nossa capacidade de, ao longo do tempo, ir edificando o reino de Deus dentro dos nossos corações. Ou, num outro linguajar, de, ao longo do tempo, ir fazendo com que esse eu, esse ego, seja capaz de perceber de forma um pouco mais consciente alguns outros aspectos, integrando-se um pouco mais com a nossa essência profunda, com esse nosso eu profundo, o self, o espírito que anseia por desenvolver-se e mais, anseia por nascer, vir à tona, vir a ser. E essa é a proposta da integração, da união, do agrupamento harmonioso de todos esses elementos que temos dentro de nós mesmos. E aí, a gente se pergunta, mas nós estamos falando de um ego que exige aplausos. Será que Simão Pedro também não tinha essa mesma conduta? Será que Simão Pedro, dentro da sua personalidade da época, daquele eu que ele entendia, ele também pedia aplausos? Vamos lembrar de uma situação. Jesus, junto dos seus discípulos, numa de suas viagens, passava por Nazaré. E naquela viagem houve uma grande confusão, né? As pessoas começaram a se sentir insatisfeitas com a fala de Jesus, alguns falando ali, meio que escondido mesmo, né? E esse aí é um falso profeta. E aquilo começava a trazer sentimentos de uma linha não tão agradável no coração dos discípulos, e foi Simão Pedro que se aproximou da figura do mestre nazareno e disse: mestre, você não acredita? Eles estavam falando que o Senhor é servo do Satanás, mas nós reagimos prontamente a todas essas ofensas. E claro, Jesus, com toda a sua doçura, com todo o seu carinho, ele que no momento havia convidado pessoalmente o próprio Simão, filho de Jonas, para adentrar nesse longo percurso de edificação do reino de Deus na terra. Ele que tinha causado sensações tão diferentes no coração de Simão, que se perguntava: que timbre é esse? De onde eu conheço essa voz? Essa voz tão carinhosa, que me acolhe, que me embala, imerso em tudo aquilo
Simão vê um Jesus que ainda tem a capacidade, em toda a sua estrutura já edificada, de caminhada longa, percorrida, de promover o acolhimento, de olhar para ele e ainda trazer a lição de que as palavras em muitos momentos são necessárias e a gente precisa proferi-las. No entanto, não podemos perder tempo. E mais para frente, Simão então indaga Jesus a respeito do processo de perdão. E aí, mestre, quantas vezes então devemos perdoar um ofensor? Até 7 vezes? E no que Jesus traz um grande ensinamento que dilata toda essa compreensão na cabeça de Simão Pedro. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Era um grande ensinamento, vocês concordam? No entanto, esse mesmo Simão que escutou tudo isso, não foi ele que na hora que os soldados vieram pegar Jesus, teve a capacidade de sacar uma espada e cortar a orelha do soldado? E nós, gente? Quantas vezes vamos recebendo a lição do perdão? Quantas vezes a vida não é carinhosa conosco? Não tenta nos embalar, não tenta nos mostrar um novo caminho, e nós vamos repetindo padrões, vamos mantendo determinadas condutas. Aí talvez alguns comecem a falar, nossa, então é tudo culpa desse ego, né? Oh, ego difícil, né? E olha o que Joana de Ângeles fala para a gente. Em face da ilusão sobre a permanência do conjunto somático em que o espírito se movimenta sobre a terra, fixam-se-lhe equivocadas impressões de perenidade, em torno de tudo quanto, afinal, é transitório. Ou seja, as coisas são transitórias, mas a gente acha que é eterno. É a ilusão que vai sendo criada. A ideia falsa em torno do prazer e o desejo da própria satisfação estimulam a ambição pela posse e a consequente conduta que impõe o amealhar de coisas a que atribui exagerado valor. Então, essa vem sendo a nossa postura. É um ego, coitado, que está ali, tentando, mas que em alguns momentos começa a ficar iludido. Aí ele começa a fantasiar. E aí aquela fantasia vai tomando conta e ele faz todo um reino em torno dele, em torno dessa fantasia. E aí nós encontramos aquilo que os espíritos respondem a Kardec, que vem a ser o maior dos vícios, o egoísmo. Mas então, esse ego, eu acho que todo mundo deu para compreender um pouquinho, né? Quem é ele? Todo mundo assistiu o Titanic? Lembra daquela cena, Leonardo DiCaprio lá na frente do barco? Aí de repente ele abre o braço e fala, eu sou o rei do mundo, né? É exatamente isso, esse é o ego. Mas o ego, ele é um vilão, como a gente está conversando aqui, só porque às vezes ele se deixa fantasiar ou iludir? Ele é vilão ou não é vilão? Tem hora que a gente acha que é vilão, tem hora que a gente acha que não é vilão, aí a gente fica em dúvida. Eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui trabalha num prédio comercial? Quem aqui mora num condomínio grande? Então, estou vendo que ninguém mora em condomínio grande, ninguém trabalha em prédio comercial. Alguns tímidos levantaram a mão. Agora, imaginem só, se eu virar para vocês e falar que o porteiro desse condomínio ou desse prédio comercial é um vilão, vocês vão acreditar na minha fala? Ué, Eric, por quê? Só porque ele é um porteiro? O que tem a ver ser porteiro e vilão? O ego, gente, ele não é um vilão, ele é igualzinho um porteiro. É aquele porteiro que fica fazendo aquela função de ver direitinho o que está vindo, o que está saindo,
né, entre o consciente e o inconsciente nosso. E com o passar do tempo, se esse porteiro é demitido, se a gente perde o porteiro, o que acontece? Vira uma confusão danada, não é? É aquela bagunça completa, é o caos. A gente literalmente surtaria, a grosso modo dizendo, e em termos práticos também. Então, esse é o movimento que vai acontecendo, né? Mas, diante de tudo isso, será que o ego tem coisas boas também? Se ele está sendo porteiro, ele consegue ter acertos. Ele não somente cai. E Pedro também foi assim. A gente tem aquela ideia de que, olha, nesse mundo que nós estamos, às vezes algumas pessoas já vão ser dotadas de um progresso maior, de uma capacidade de amar, de se doar, mas ninguém é completamente pé rapado. Todo mundo já conseguiu dar uns passos à frente. E Pedro vem mostrar isso. Como, por exemplo, quando Jesus andava com seus discípulos, os discípulos começaram a levantar hipóteses de quem era Jesus, o que o povo falava que Jesus era, qual era a sua representação naquele momento. E é nesse instante que, depois de muito escutar a fala do povo, a fala de alguns discípulos, Jesus indaga Pedro: e tu, Pedro, que pensas tu? Quem pensas que sou eu? E aí nós temos uma grande resposta de Simão Pedro: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Messias, o Salvador. E naquele instante nós percebemos que Simão Pedro foi capaz de dar vazão àquele eu mais profundo, abrir as suas portas para que seu espírito falasse, trouxesse a sua bagagem de herdeiro do Criador. A imagem de Deus em Simão foi quem falou. Mas logo em seguida, nesse diálogo com Jesus, Jesus aproveita a deixa de Simão e diz: sendo eu o Messias, né? Vai chegar um momento que o bicho vai pegar. E a situação vai ficar complicada mesmo. E eu vou ser perseguido. Muitas coisas vão acontecer. E na hora que ele diz isso, o que Simão Pedro faz? Não, mestre, isso não é uma verdade. Opa! Se isso fosse verdade, Deus não seria justo. Onde estaria a justiça de Deus se permitisse que o Senhor fosse perseguido? Vejam bem, num momento, Simão Pedro permite com que aquela essência divina manifeste, que o self fale, e no instante seguinte, aquele ego, ainda tão preso à temporalidade, ainda sem ser capaz de assimilar que tudo aqui nesse mundo é transitório, se manifesta de forma evidente. E foi assim durante muitos momentos, né? E foi assim, por exemplo, quando Jesus o convida a caminhar sobre as águas, e aquele mesmo Simão Pedro topa o desafio, ele aceita, ele engaja naquela proposta, mas em seguida a fé oscila. E essa construção da fé, muitas vezes não é simples nas nossas vidas. Quantos momentos achamos estar dotados daquele potencial de fé que ilumina o nosso caminhar, com completa confiança em Deus, e no momento seguinte, nos vemos caindo dentro das águas da vida. Ou, num outro instante, nos vemos correndo até Jesus, espiritualmente falando, para clamar por ajuda e dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E eis que vamos aprendendo, porque o medo é natural. Quem de nós aqui nunca sentiu medo diante das tempestades da vida? Quem de nós nunca procurou Jesus nesses instantes?
buscando uma salvação imediata, completa. Mas a caminhada exige um pouco mais. E recorremos novamente à benfeitora Joana de Ângeles, que vai nos dizer: sendo a mente uma emanação do Espírito, dele procedem os impositivos necessários à evolução. Ou seja, é o próprio Espírito que catalisa os processos para que haja a transformação. Tendo em vista a anterioridade das experiências vivenciadas em existências passadas, programador dos acontecimentos que envolvem o ministério da vida física, o espírito é submetido aos impositivos que lhe ampliam a capacidade de crescimento. Olha, esse espírito ele vai passar por situações que vão levá-lo ao progresso. Não é à toa, é isso que Joana está dizendo, não é à toa aquilo que acontece nas nossas vidas. Não era à toa que um Simão Pedro estava ali junto do Cristo. Não é. Não é à toa que eu sou filho dos meus pais, que eu tenho o irmão que eu tenho, que eu moro na cidade que eu moro. Nada disso é à toa. E são esses elementos que vêm como um certo determinismo, conforme a nossa necessidade de progresso, é que nos facultam a formação da personalidade adequada naquela existência. O nosso ego ele vai se moldar com a influência de tudo isso. E o ego, o eu do hoje é diferente do eu do ontem. É diferente do outro eu. E se eu nascesse num local diferente e passasse por estímulos diferentes, eu seria a mesma pessoa? Quantos de nós não passamos os anos, não passamos por tantas dificuldades na vida e de repente começamos a reclamar de tudo e falar: nossa, a vida só me trouxe amargura, quanto desafio, quanta coisa difícil, que coisa horrível. E diante desses pensamentos, a gente já parou para pensar que se não fossem exatamente as situações pelas quais você passou, você não seria a pessoa que você é hoje? Imagina aquela situação que mais te trouxe trauma. Aquela situação que você fala assim: eu daria tudo para mudar. Ou alguma outra que simplesmente foi desagradável. Se não fosse isso, você seria a pessoa que você é hoje? Então vamos percebendo o quanto a sabedoria de Deus é grande e permite que as circunstâncias adequadas planem nas nossas vidas, sejam manifestas, para que a gente encontre os recursos para o nosso progresso, para a nossa caminhada. Mas olha, é normal um pouquinho essa revolta, né? Pensa o ego, pensa o nosso eu. E pensava assim também Pedro, ele que tendo um pouquinho de humildade, leva uma pergunta para Jesus que estava incomodando muito seu coração. E a pergunta foi a seguinte: ó mestre, Deus escuta todas as orações que nós fazemos? Jesus fala: sim. Mas por que, Pedro? Ora, eu vejo, por exemplo, Joana, olha só, sobrou até para Joana. Eu vejo Joana, esposa de Cusa, com um número tão grande de servas, enquanto isso a minha esposa está aqui, tendo que plantar e cultivar uma hortazinha. Olha que coisa difícil, Jesus. E no que Jesus explica para ele: olha, Simão, Joana, ela tem uma missão muito profunda, que é uma missão vinculada ao cuidado, à educação dessas servas. Que responsabilidade é maior, a de Joana ou a da sua esposa?
que, com todo respeito, fica cuidando das plantinhas. E assim vamos ressignificando o nosso olhar. E é esse o movimento do ego sendo capaz de incorporar novos conteúdos e permitir, inclusive, que o self cresça mais fortalecido, se desenvolva melhor. E o tempo vai passando, os anos vão seguindo, os desafios estão sempre presentes. Assim também foi a vida de Simão Pedro. E Joana vai nos dizer: o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Então nós estamos vendo que esse processo longo é um processo que exige um trabalho, uma dedicação, exige suor. E aí nisso tudo a gente fala, como então superar essas ilusões, essas fantasias que o nosso ego vai criando ao longo do tempo? Kardec fez essa pergunta para os espíritos, eu acho que todo mundo aqui conhece. Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha que pergunta bonita. O meio prático mais eficaz que tem o homem, que ele consegue lançar a mão de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta todo mundo conhece. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec coloca, bem compreendemos a grandeza dessa máxima, mas o desafio está propriamente em, de fato, conseguirmos nos conhecer. Como fazer isso? E eis que Santo Agostinho nos diz: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia eu fazia uma revista em tudo aquilo que eu fiz. Se eu fiz o melhor que eu pude, se eu não dei motivos para ninguém se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e a perceber o que em mim precisava de reforma. Esse é um movimento profundo, é um movimento do autoconhecimento. E Joana de Ângeles também vai compartilhar esse pensamento. No livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz o seguinte: somente acreditando nas próprias possibilidades e empenhando por vivê-las, apesar dos obstáculos que surgem, é que se atinge com êxito a viagem interior, o autodescobrimento e as técnicas que podem ser aplicadas para auferir os benefícios dessa realização. Mas enquanto a gente está nessa corrida, quase desenfreada, querendo alcançar esse movimento tão aprofundado no autoencontro, vamos nos deparar com muitos mecanismos de defesa desse ego. E esse ego vai ter muitos artifícios, como por exemplo, naquele momento da última ceia, em que Jesus se encontrava junto dos discípulos, e ele começa a dizer sobre o momento que estava se aproximando, e que ele iria para um lugar que ninguém ali, naquele instante, poderia segui-lo. Eis que Simão logo se coloca, se manifesta, na vontade de seguir o Mestre. Eu vou contigo para onde você for, Mestre. E eis que Jesus aproveita daquele instante para trazer um grande ensinamento. Ele afirma para Simão que ainda naquele dia, na verdade, até que o galo cantasse pela terceira vez, no próximo dia, dando o raiar de um novo momento, ele iria ter negado o Cristo 3 vezes. 3 vezes. E aí é o momento do ego atingido, dizer: não, impossível, eu nunca vou fazer isso. É a negação. É uma conduta
É um mecanismo de defesa muito comum que acabamos utilizando. Em outro momento, Simão Pedro utilizava daquele mecanismo de projeção. Ele projetava todas aquelas coisas que estavam mal resolvidas dentro dele nos outros, porque ele não conseguia, por um momento, se autorresponsabilizar. E ele precisava culpar aquele que estava do lado. Como, por exemplo, as mulheres. Coitadas das mulheres, né? Sofrem até nos dias de hoje e na época também. E Simão Pedro, aproximando-se de Jesus, fala: mas mestre, o senhor fica se relacionando aí com tantas mulheres, as mulheres, entre aspas, de má vida. Como que é isso, Senhor? E Jesus o ensina a importância de acolher cada um dentro do seu processo, do seu momento. Mas lá depois da negação, lá depois da crucificação do Cristo, imbuído de grande motivação para iniciar os trabalhos naquela que seria considerada a casa do caminho, há um episódio muito marcante que Humberto de Campos nos conta a respeito da figura de Pedro. Ele aguardava ansioso que Jesus mandasse para ele um trabalho. Ele queria começar a fazer coisas, né? Quase que pensando, eu trabalhando igual o Cristo trabalhava, me sinto quase igual ao Cristo. Um mecanismo de introjeção, né? O inverso daquilo que ele havia feito antes, da projeção daqueles conteúdos. E naquele mesmo dia, chorando, num determinado momento, emocionado, em prece, Jesus aparece para ele e fala: amanhã, Pedro, amanhã eu enviarei trabalho. E o dia raia cedo para Pedro, né? Ele acorda animado, arruma a casa toda, começa até a decorar a casa, gente. E todo entusiasmado, o que ele faz? Aguarda, vai tomar um cafezinho da manhã enquanto Jesus não manda o trabalho. E eis que ele escuta uma confusão danada do lado de fora, uma correria, um falatório, e entra um homem para dentro da casa seminu. Ele reconhece aquele homem como sendo um ladrão, conhecido ali da época, e naquele mesmo momento, o que ele faz? Para fora daqui. Aquele homem pedia ajuda, e ele não dá. Mas sentindo que ele estava fazendo o que o dever lhe mandava, ele continuou o seu dia. E pouco depois do almoço, à tardinha, adentra uma mulher na sua casa. Essa mulher que no passado tinha uma feição tão bela, naquele instante não mais a beleza estava presente. Adoentada, ela pede remédios e pede orientação espiritual a Simão Pedro. E o que ele faz? Será que ele aprendeu completamente o que Jesus havia lhe dito lá atrás? O acolhimento genuíno a quem quer que fosse, inclusive a essas mulheres? Não, ele não a acolhe e expulsa daquela que seria a casa do caminho. E as horas continuam a passar, e de repente entra pela casa do caminho um homem, quase que rastejando, bêbado, pedindo também algum tipo de ajuda, um socorro. E Simão Pedro o expulsa quase a pontapés, dizendo: esse aqui é o templo do mestre. Não venha desonrar o mestre nessa casa. As horas passam, o dia se encerra, e Pedro vai fazer sua prece, né? Frustrado, poxa, Jesus havia dito que iria mandar o trabalho, e que trabalho? Ele não mandou nada. E eis que Jesus aparece para ele e fala: Pedro, sim, eu lhe enviei. E aquele homem que pediu ajuda logo no início do dia? E aquela mulher? E aquele outro que você expulsou quase a pontapés? E Simão Pedro,
Guarda no registro da sua intimidade mais uma lição, porque a queda também nos faz crescer, levantar, nos dá a possibilidade de seguir em frente. Em alguns momentos a gente vai esbarrar até com uma fala no Livro dos Espíritos do porquê não fazemos o bem. E os Espíritos dizem o seguinte: porque nos falta vontade. Mas como conseguir mobilizar essa vontade? E às vezes é um movimento tão superficial que fazemos do nosso próprio ego. Ao invés de acionarmos essa imagem divina em nós e permitir que essa vontade realmente surja. E alguns falariam assim: mas beleza, nos falta vontade, mas que vontade é essa? Como que constrói isso? Joana de Ângeles vem nos ajudar. Ela diz o seguinte: considere-se como elementos essenciais para o desenvolvimento do ato volitivo, ou seja, para a gente ter vontade, alguns fatores essenciais, tais como o desejo real de querer. Olha só, primeira coisa, desejo real de querer. Aí ela levanta um segundo ponto. A persistência na execução do programa que seja estabelecido e o objetivo a alcançar. Olha só, persistência no programa que foi estabelecido. E o objetivo. Qual que é o objetivo de vocês, gente? Qual que era o de Pedro? A gente não quer ser feliz? Se esse é o nosso objetivo, a motivação é real? Vocês têm o desejo de serem de fato felizes? Então o que está faltando aí? Qual que é o terceiro elemento que ela destacou aqui? A persistência. A persistência. E ela diz: sem tentativas repetidas, o embrião existente da vontade não encontra campo para desenvolver-se. Então é preciso fazer de novo, continuar fazendo, persistindo. Acabamos de ver aí, ao longo do tempo, a história de Pedro, as quedas, a oscilação, a instabilidade, esse duelo, esse eixo entre o ego, o self se manifestando a todo momento. Mas é preciso persistir. E aí, o tempo passa, né? E Simão Pedro persiste. Ele tem um trabalho maravilhoso de suor, de gasto energético dentro da casa do caminho. E pessoas vão surgindo na sua caminhada, ele vai aprendendo a empreender o amor na sua caminhada. Ele vai ressignificando propósitos, gestos, olhares. E assim, apesar de no início ter se desentendido com Paulo, o grande apóstolo, divulgador do cristianismo para todos os cantos, foi ele que foi capaz de intermediar o conflito entre Paulo e Tiago, que ameaçava gravemente a ruptura do cristianismo nascente. E ele persistia. E os anos foram passando e a capacidade de amar se dilatava de forma única dentro do seu coração. E Joana diz o seguinte: a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. E era isso que Pedro fazia para todos que chegavam, dava esperança,
trazia o otimismo. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim, libertando-se das construções negativas, pessimistas. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do comportamento. E ao fim da vida, de acordo com muitas tradições, Simão Pedro, perseguido, pede inclusive para que fosse crucificado diante da pena recebida, não como Cristo, mas de cabeça para baixo. Não era simplesmente um movimento do ego, mas talvez um processo mais profundo de realmente não se ver digno da tamanha grandeza, ou uma equivalência, ou um prêmio tal qual Jesus simbolicamente havia recebido. Não era passível mais de comparações. O amor estava dentro dele. Ao amar, diz-nos Joana, busca esquecer-se de si mesmo, a fim de doar-se, enriquecendo-se enquanto promove os demais. Esse desdobrar do sentimento afetivo constitui o momento glorioso da autorrealização, aquele no qual o ser entoa um canto de entusiasmo à vida, exaltando-a e glorificando-a em si mesmo e em torno dos próprios passos. Essa manifestação do amor irrompe do seu interior como um sol que nasce suave e belo, crescendo até atingir o máximo, com uma diferença, que é a de não declinar jamais, permanecendo a aquecer e iluminar. E quando eu escutava falar de Pedro, a pedra, a rocha, eu me perguntava, para além da fé, o que mais tinha ali? E eu fui compreender que a pedra, tal qual um diamante, é forjada ao longo do tempo. É forjado um diamante no manto da terra, numa profundidade que não podemos divisar, a mais de 150 quilômetros da superfície terrena, sobre processos de alta temperatura, alta pressão. Mas, no fim das contas, nasce, é vigente, é manifesto, com seu grande brilho. Daí, talvez, Jesus ter dito, e tu serás chamado Pedro, a pedra, Cefas, e sobre tu eu edificarei a minha igreja. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos.